assim, cara, de ponta. Ele não é de ponta, o Balotelli. Né? Ele pode ter sido um período. Ele não é de ponta. Porque se ele fosse de ponta, ele estaria em algum clube italiano, por exemplo. A Itália não vai para a Copa do Mundo há duas Copas, foi eliminada nessa Copa, na Eurocopa, e tem o campeonato italiano já não é mais aquele campeonato com os melhores jogadores do mundo, muito pelo contrário, eles estão todos lá na Inglaterra, a maioria deles, e ele estaria jogando num time italiano ou não? Num time de média, de meio de tabela para cima. Não estaria? Estaria jogando. Estaria jogando num time na França, de médio para cima? Estaria? Estaria. Podia estar na Espanha? Não, cara, ele não está. Ele não está em time de médio, de meio de tabela para cima, nos grandes centros. Ele não está. Na Europa, ele é desconsiderado já. Há muito tempo. Os grandes clubes, os médios, né, os clubes médios, os clubes grandes, né, eles não consideram mais o Balotelli como uma opção de contratação. Mas aqui, no Corinthians, eles consideram. Agora eu te falo, 4 temporadas, né, ruins. Não joga mais em grandes centros, em grandes clubes, em grandes competições. É mais polêmico do que jogador de futebol. E o salário? Esse aí é diferente. Esse daí é diferente. É o oposto do professor Raimundo. Né? É o oposto. O salário, ó. Né? A bolinha, assim, mas o salário, ó. É isso. O Corinthians está contratando jogadores. Eu acho que os outros, eu não conheço tanto assim, mas é cara que um veio, passou pelo PSV, enfim, jogadores que podem contribuir ali naquele meio-campo. Porque o Corinthians só contrata meio-campo, né? Meio-campo e lateral esquerdo. São as duas posições que o Corinthians gosta de contratar. Lateral esquerdo tem 4. Né? Se chegar o Borra, o colombiano são 4 laterais esquerdos. 4. O Corinthians tem 4 laterais esquerdos. Né? Um monte de volante, um monte de zagueiro, mas não faz gol, né? Então eles continuam contratando para trás. Aí você vai atrás do Balotelli. Para mim não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Para um time que no estado psiquiátrico que se encontra, como a Miri falou, né? O Corinthians precisava contratar jogador assim, cara que acostumado a estar nessa situação e tirar o time do rebaixamento. Cara de, sinceramente, atacante de Série B. Para fazer gol, para lutar, para brigar. É isso. O Corinthians precisa de atacantes de Série B. O Corinthians não pode mais jogar com 3 atacantes, gente. O Corinthians, o Antônio Oliveira, todo mundo insiste num time que está na zona de rebaixamento continuar jogando com 3 atacantes. O Corinthians, o time é fraco. O time tem que congestionar o meio-campo. Você tem que colocar 2 atacantes, o Will Alberto e o Wesley, sabe? E alguém do meio-campo chegando. Você não pode ficar marcando os laterais e o adversário dominando o meio-campo, porque o Gago, para mim, é o melhor jogador do Corinthians. É o cara que realmente entendeu qual é a história ali. Dá carrinho, corre atrás, desequilibra quando pode, quando recebe a bola. É um ótimo jogador, mas ele não é marcador, certo? Então o Corinthians joga com 2 volantes, são 2 caras no meio-campo. E a maioria dos adversários joga com 4. 3, 4, né? Às vezes 3 marcadores. E o Corinthians perde o meio-campo todo jogo. Todo jogo. Quanto o Cruzeiro foi um passeio. Os caras tocavam para lá, para Lucas Silva, ele jogou, assim, ele dominou o meio-campo do jogo, né? Matheus Pereira, aquele Barrial, né? O Romero, os caras deitaram e rolaram no meio-campo do Corinthians. E os caras acham que tem que contratar atacantes como o Balotelli, que vai chamar a atenção. Sabe por quê? Vai chamar a atenção do mundo com indignação. Né? A imprensa esportiva mundial vai falar: nossa, o Corinthians que foi campeão do mundo está contratando o Balotelli. É assim, não vai ser. Olha, o Corinthians contratou o Balotelli. Não é. Você entendeu? Vai chamar atenção de um modo até cômico, na realidade. Pois é, além de tudo isso que o Casal está falando, ele tocou num ponto importante, Mili. Estamos falando em grana. Não é que o Balotelli vem aqui para fazer um contrato por produtividade, se vier. O Corinthians está aí pedindo 9 para completar 10, né? E é mais um atacante, já tem um monte de atacante lá, né? Será que eles
enquanto casava, eu fiquei pensando, será que eles acham que eles estão fazendo mais ou menos o que fizeram quando veio o Ronaldo? É uma diretoria tão Pois é. desconectada da realidade que talvez ela realmente acredite que o que ela está fazendo é assim, transgressor, revolucionário. A torcida vai amar. Não, não faz nenhum sentido. O Corinthians precisa agora pagar suas dívidas, arrumar a casinha. É temporada para não cair. É temporada para ficar deixando o dinheiro entrar de maneira muito razoável. Mas não faz sentido. A União, alguém foi lá e falou assim: olha, eu tenho uma ideia, vamos contratar o Balotelli. E os outros falaram: eu acho isso sensacional, realmente. Acho que a gente pode ir atrás. Como essas coisas acontecem? É muito difícil a gente ver o Corinthians nessa situação e uma diretoria que não está tentando tirar o Corinthians. Eles podem até achar que eles estão, tá? Mas eles estão apenas aprofundando o buraco. O Corinthians está num buraco inédito na sua história e essa diretoria está lá com as suas pazinhas cavando o buraco, para o buraco ficar mais fundo. O que o Casão falou, assim, 4 laterais, se vier, né, mais 4 laterais esquerdos, um time, outro Casão, o Raniel entendeu o que é o Corinthians. Garro e Raniel, em bons times do Corinthians, seriam, assim, maravilhosos, ídolos, ídolos. Mas nesses times, nesse time, eles estão afundados. Correm para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Vão enfrentar agora o Vasco, que está melhor, né? É o Vasco, né, gente? É o contra o Vasco. É o Vasco. É o Isso, Vasco. São Januário. Um Vasco que está subindo na tabela. Um Vasco que já é 12º, estava lá na zona de rebaixamento. Não precisa de. É um ajuste. Porque a torcida se encarrega de ir levando. Mas não há ajuste. Fora de campo, gente, não tem treinador. Eu falei, né, das coisas que não tinha. Não tem treinador. Vai hoje com um rapaz que acabou de chegar no Corinthians liderando, porque ele foi substituído por Danilo, que foi demitido da base. Era alguém que pelo menos conhecia o Corinthians. Então, assim, não há. O noticiário que veio do Parque São Jorge é um noticiário sem precedentes na história do futebol brasileiro. Eu acho que a gente nunca viu um buraco tão imenso e sendo aprofundado a cada notícia que vem do Parque São Jorge. É muito triste, porque o Corinthians vai precisar de uma década para sair disso. E ele nem começou a tentar sair, ele está apenas se aprofundando. É lamentável, sob todos os aspectos, que ninguém tenha falado ainda, em tom de revolta, mais ou menos esse tom que eu estou usando aqui, da laranja, da mulher que foi usada, que é torcedora do Corinthians, que é uma mulher periférica, mãe solo, que mora num barraco de 9 metros quadrados. Essa mulher foi usada por alguém, supostamente, de dentro do Corinthians. O Corinthians não se revolta? Não há um plano de proteção a essa mulher? Não sei. O Corinthians se afastou de todos os valores mais básicos da camisa. E sem esses valores, o Corinthians é apenas um time comum. E um time comum afunda e não levanta mais. Boa, é exatamente isso. Bom, Balotelli, a galera aqui está votando e a pergunta é se você contrataria o Balotelli para o seu time? Sim ou não? E aí ele não está com muita moral aqui não. Sim, 25%. Não, 75%. Quem não está com moral também somos nós, que estamos com poucos likes. Pedi 1.500, estamos na metade ainda. Então, por favor, hein, nos deem likes aí. E a galera aqui tá falando. O Vitor Garcia falou que as dívidas do Corinthians vão acabar em nada, porque vão perdoar. E o Roberto Domingos fala que essa diretoria do Corinthians vai terminar de enterrar o Corinthians. E esses loucos falando em Balotelli. Pois é, é um negócio tão maluco, né? Porque alguns anos atrás, o Flamengo, ele flertou ali com o Balotelli. Você lembra, Casão? Mas era um outro momento, era uma reconstrução do Flamengo. O Flamengo estava num caminho da reconstrução. E aí você contratou o Guerreiro, e aí flertou com o Balotelli, todo mundo achou legal naquela ocasião. É que são circunstâncias diferentes, né? Quando você está num caminho de subida, você fala, vou trazer um cara aí que é midiático e tal, vai. Agora, nesse buraco não dá, né? Não, eu prefiro o Ramon Dias. Se ele topasse jogar de centroavante, eu prefiro o Ramon Dias, sabe? O Ramon Dias vai ser contratado como treinador, né? Ele é treinador, Ramon Dias. Mas entre o Ramon Dias e o Balotelli, eu prefiro o Ramon Dias, centroavante. Porque, sabe,
Até a qualidade técnica é diferente. Meu, o Corinthians é só fazendo piada. A Miri falou que o Corinthians não protege, não consegue proteger a senhora que foi envolvida nesse escândalo todo de laranja. O Corinthians não consegue se proteger. Como que ele vai proteger alguém, Miri? O Corinthians, esses caras do Corinthians, eles não amam o clube. Como que eles vão amar outra pessoa? Isso aí é uma teoria básica, né? Do ser humano. Se você não consegue se amar, como você vai amar a outra pessoa? Se você não consegue se proteger, como você vai proteger alguém? Né? E o Corinthians está nessa situação. O Corinthians é uma pessoa, né? Uma pessoa com a autoestima baixíssima, mas com a soberba enorme, né? Que se acha mais que os outros, tô falando dos caras lá dentro, né? Se acha mais que os outros, né? E só tá batendo a cabeça na parede uma atrás da outra, qualquer passo, qualquer ideia que eles tentam ter. Cara, o maior problema, talvez, do Corinthians seja as reuniões, sabe? Quando eles sentam juntos e começam a pensar. Aí é dali que sai a destruição. É de reuniões dessa direção, pensando, né? Pensando. Quando eles pensam e chegam a uma conclusão. Essa conclusão que eles chegam, todas as vezes, é desastrosa. Já percebeu? Todas as conclusões que eles chegam, depois de uma reunião que eles fazem, que eles vão dar um passo, o passo é um buraco. Eles não conseguem ter uma ideia minimamente adequada para a situação do Corinthians. Não conseguem. Sabe? Os caras são fracos, meu, de futebol. Os caras são fracos. Além, claro, de todos os envolvimentos suspeitos que eles têm em diversas situações aí que estão sendo investigadas. Mas, cara, eu nunca vi o Corinthians numa destruição tão grande no pacote, tá? Não é só essa direção. Gente, não podemos esquecer que o Duílio Monteiro Alves levou o Corinthians para esse caminho. E essa direção pegou e continuou o caminho do buraco. Que seria da mesma forma se a turma do Duílio tivesse ganho. Não teria diferença nenhuma. A destruição seria a mesma. Entendeu? Seria a mesma. O Isaías Santos fala assim: Tirone, isso aí não é uma notícia plantada para ver se tira o foco dos escândalos financeiros do Corinthians, não? Olha, se plantaram mal, né? Porque tá todo mundo enlouquecido com essa possibilidade do Balotelli. Então os caras vêm com uma notícia meio, não, vamos desviar o assunto aqui. E coloca uma bomba dessa, realmente talvez não tenha funcionado essa ideia, meu caro Isaías. Bom, Balotelli à parte, o Corinthians também está entrando no mercado, porque a janela está aberta e a ideia é contratar 4 reforços, são os prometidos pelo Augusto Melo. Um deles, o Hugo Souza, goleiro, que era do Flamengo, já chegou. Agora, o nome da vez é o zagueiro André Ramalho, 32 anos, que estava no PSV da Holanda. E ainda tem o Charles e o Alex Santana próximos aí, estão negociando para reforçarem o Corinthians nessa janela. Zagueiro de 32 anos, Corinthians se anima com um zagueiro de graça e diferente das opções atuais. É zagueiro o que o Corinthians precisa? Estou pensando aqui. Né? Também, né? O elenco tá bem desfalcado ainda, Mili. Só uma coisinha, tem um bando Fala. de jogadores em todas as posições, tem um bando de jogadores. Pode falar, Mili. Tem um bando de jogadores, tem a base, o Corinthians vendeu o Murilo, por exemplo, podia estar aqui, né? O Corinthians vendeu ótimos zagueiros, o Robert Renan que está no Inter. Não faz sentido. As notícias que tinham que estar vindo do Corinthians seriam essas, olha, Corinthians revela auditoria das últimas administrações. A Corinthians revela plano para pagar a dívida do estádio. Corinthians revela plano de ação para liquidar. É isso. A gente não está ouvindo nada disso. Corinthians colabora com a investigação sobre suposto esquema de corrupção dentro do clube. A gente não está ouvindo essas notícias. A gente está ouvindo ou notícias que pertencem à editoria psiquiatria, né? Tipo Balotelli, ou notícias de contratações que a gente. Muitos desses, a gente que trabalha com futebol não viu jogar. Então, a gente não saberia dizer. Porque é de graça. Bom, gente, não faz nenhum sentido. Cadê a base? Corinthians revela plano de investimento na base, como fez o Palmeiras. Não temos isso. O Corinthians é o terrão.
Estão acabando com o terrão. O Corinthians revela e vende, supostamente para pagar a dívida. Não, gente, não. A dívida está sendo pago uma coisinha minúscula dos juros da dívida. Que tipo de planejamento é esse? Quem toma essas decisões? Não faz sentido. Não faz sentido que o Corinthians esteja entregue a pessoas tão desinteressadas do clube, como disse o Casão. A gente precisaria de uma revolução dentro do Corinthians, de executivos e dirigentes com a cara da torcida, não os mesmos de sempre. A gente precisa mudar de dentro para fora. O Corinthians está numa situação lamentável, eu vou repetir. Se começar a resolver hoje, com seriedade, vai levar uma década para sair disso. E ainda não começou.